eu vou dar minha opinião, tá? Mas só assim, dizer que a primeira coisa que eu pensei quando eu vi a entrevista, porque ele falou sobre isso, e ainda em tom de deboche, que da última vez que ele foi lá no Bernabéu foi 4-0 e que pode ser que o resultado aconteça de novo, e que ele já marcou no Bernabéu, enfim. Num papo ali mais descontraído, e é nesses papos descontraídos, às vezes, com youtubers, influencers, e que você acaba caindo em armadilhas, né? E aí você expõe algo que você deveria, de fato, não expor numa semana que é tão importante. É, a primeira coisa que eu pensei foi o seguinte: como o Barcelona autoriza o Lamine Yamal a participar de um evento como esse, com entrevista, com o Ibai, que é um dos, né, percursores da Kings League e que é um cara que gosta dos headlines, né, gosta de puxar pela polêmica. Na Espanha tem muito disso, especialmente em arbitragem, eu nem preciso contar essa história. Mas como o Barcelona autorizou? E aí é que vem uma parada, André. Eu acho, tá, que o Barcelona já não tem tanta mão assim em decisões do Lamine Yamal como tem em outros jogadores. E isso é preocupante, né? Porque nós estamos falando de um menino de 18 anos. Nós não estamos falando do Cristiano Ronaldo aos 30, do Messi aos 30, porque o Lamine Yamal, ele extrapola apenas a figura de jogador de futebol. Ele virou já uma super estrela. Há uma Lamine mania em volta desse moleque que vai além do futebol, né? Que assim como aconteceu com o Neymar, por exemplo, né? Em algum momento, em dado momento da carreira dele. Então é preciso as pessoas que gerem a carreira do Lamine Yamal, o Barcelona, o Hans Flick, os capitães do Barcelona, tentarem fazer com que o Lamine Yamal fique focado apenas em jogar futebol. Pelo Porque menos, a única... pelo menos por esse tempo, né, velho, que ele vai ter de atleta profissional, depois aproveita a vida. Os seguidores continuarão lá e ele só vai criar seguidores. E depois, cara, vai ter tanto tempo pra aproveitar a vida. É, a única coisa que separa o Lamine Yamal de ser um dos maiores jogadores que já jogou esse esporte é o próprio Lamine Yamal. É isso aí. Concordo É o, plenamente. é o comportamento do Lamine Yamal, né? A gente sabe que pode acontecer lesão, né? O jogador sofrer com isso, isso é uma coisa. Agora, o foco e a fome tem que ser prioridade para um moleque de 18 anos. E não no meu entendimento, você ir num evento da Kings League na véspera de um clássico e jogar gasolina numa fogueira, cara. Porque que esportivamente o Barcelona lucra com as declarações do Yamal? Zero. Bola, como se diz aqui em Portugal. Bola. O que o Real Madrid lucra? Pode inflamar o outro lado, né? Pode servir de combustível. A gente já viu isso acontecer em determinados momentos. E nós não estamos falando do Barcelona da temporada passada. Nós estamos falando, André, de um Barcelona que está mais para a partida do Girona, do Sevilha, do Paris Saint-Germain, do que a goleada circunstancial contra o Olympiacos. E o Sim. Yamal não está voando na temporada. E o Yamal não vai poder contar com um monte de jogador que está no departamento médico para esse clássico. Inclusive, tem uma péssima notícia que surge hoje, que o Rafinha não treinou e que pode parar por mais um mês. Eita. Na Espanha já estão cravando que o Rafinha está fora do clássico, tá? E o Koundé virou dúvida, que também não treinou hoje. Então, assim, o Barcelona tem muitos problemas para gerenciar para se preocupar com uma entrevista num evento do Lamine Yamal, onde ali estavam pessoas, óbvio, mais velhas e que vão provocar o moleque. Agora, a gente tem que dar só um ponto para o Lamine de paciência, porque assim, nós estamos falando de um moleque que Sim. era um adolescente até outro dia e que está transitando para ser um homem, né? Para ser um adulto. As Essa, de- pessoas. essa desculpa É, ele tem. Essa desculpa ele tem. é, Diferente de outros exemplos que a gente tem aí, e aqui eu não vou ficar. Vocês sabem do que a gente está falando. A comparação com o Neymar é inevitável. Inevitável. O Neymar, num determinado momento que ele resolveu, sei lá, fazer o que ele quisesse da vida, ele passou a fazer as coisas que ele queria, e dane-se o que falassem, e dane-se. Ele declinou, cara. Declinou. E ele é um exemplo muito vivo aí pra gente. O que você falou do Lamine,
que pode ser um dos maiores jogadores que já atuaram nesse esporte, que já valia pro Neymar também. Valia pro Neymar também. E o Neymar não foi esse cara, porque para ser esse cara, não é fazer o que quiser da vida e tal. E o Neymar passou a fazer muitas dessas coisas com mais idade, com mais experiência. Ele é um garoto, essa desculpa ele tem. Agora precisa alguém chegar lá. Exato, esse é o ponto. Quem vai ser esse alguém para segurar, né? O Barcelona já tinha essa preocupação antes, com questões familiares do Lamine Yamal, e o Barcelona precisa, óbvio, nesse momento de conseguir segurar. Agora, se ele vai numa entrevista, que a gente sabe, tá? E aí a informação, o Barcelona não gosta desse tipo de entrevista, o Hans Flick não gosta desse tipo de entrevista. Se ele vai numa entrevista e o Barcelona não segura, às vésperas de um clássico, não estamos falando que o Barcelona vai jogar contra o Getafe no final de semana, né? É muito complicado. Demonstra que o clube está perdendo um pouco a mão, né? Agora, tem gente, André, e acho que no chat aí deve ter, não estou acompanhando, você, que acha que é um trash talk normal. Que acha que na NBA os caras fazem isso, em outros esportes os caras fazem isso. Tem gente que vai ter essa opinião, e opinião, enfim, cada um vai ter a sua aí. Eu acho que uma blindagem nesse momento era importante, até porque o Lamine Yamal está indo para uma guerra no Santiago Bernabéu sem os seus principais guerreiros do lado, hein? É muito desfalque para o Barcelona, e assim, ele pode acabar com o jogo no domingo e falar assim, botar a coroa na cabeça e falar, tá vendo, eu falo o que eu quero, eu faço o que eu quero e pronto. Agora, eu não gosto desse tipo de declaração nas vésperas de um clássico, não acho que tem ganho esportivo e acho desnecessário. Eu também, cara. E assim, e não é uma coisa simples a se fazer, tá? Você conseguir puxar as rédeas de um garoto que tá vendo o mundo se abrir, que já tá milionário, que joga muita bola, que tem todas as atratividades aí que um adolescente tem da vida. As coisas estão acontecendo para ele muito rápido e é uma geração que tá olhando para alguns jogadores aí como exemplo que não sei se é o melhor exemplo. E tem outros para serem melhores exemplos. Ele conhece o Messi, pô. Tem o Cristiano, tem exemplos mais. Então, mas de perfil a gente já dá para dizer que ele não tem nada a ver com o Messi, né? Eu sei. Ele não tem nada a ver com o Messi, né? Ele tem um outro perfil, ele gosta dessa Gosta. É dessa outra fama, pegada. né? É outra coisa. O Messi era muito introspectivo e tal. Mas eu não tenho nada. Olha, se ele namora quem ele quiser namorar, se Sim. ele faz aquilo que ele quiser fazer, se ele é o presidente da Kings League, porque até é um negócio para ele, isso não interessa. O ponto é realmente esse tipo de declaração antes do clássico. E eu acho que quando a gente tem 18 anos, a gente tende a achar que sabemos de tudo, né, André? Eu me coloco nisso também. E aí me coloco muito na situação. Pô, 17, 18 anos, eu também estava fazendo um monte de coisa que talvez hoje eu não faria. Sim, com certeza. Por isso é importante ter alguém, ou o Barcelona, alguém do Barcelona, ou o próprio agente dele, né? Ele tem o super agente, o Jorge Mendes, né? Para chegar e tentar fazer com que ele entre realmente num caminho mais positivo nesse sentido. Porque de futebol não se discute, cara. Ele vai entregar. Agora, depois aí são caminhos, né? O Cristiano Ronaldo tem uma frase que é maravilhosa: talento sem o foco, sem o esforço, não é nada, né? E assim, não é só a declaração antes do clássico, né? Já tem um histórico ali de mais coisas. A gente está vendo a movimentação acontecer de um caminho que, pô, e aí cada um faz o que quiser da vida. Mas como fãs do futebol, a gente fica olhando e falando, putz, cara, não, meu garoto, aí não. Vai por aqui, ó, vai por ali. Vai ter tempo pra viver a vida e falar bobagem e provocar, mas por enquanto dá uma focada aqui, cara, que vai ser melhor, enfim. Domingo de manhã, né, ô Arthurito? No Brasil, né? 3h15 da tarde, horário. É horário português ou horário espanhol? Eu acho que é horário português, porque eu vejo aqui, né? É,
Aqui, se você tá em 4 e Portugal, 15. 4 e 15. se você tá em Portugal, o horário é o português. Se você tá na Espanha, o horário é o espanhol. Parece que Aqui, sim. aqui, o nosso arquibancada começa 11h45. Pronto. Então é isso. Então é 4 e 45 na Espanha. No Santiago Bernabéu, né? Jogo duríssimo, assim. Porque sem o Rafinha agora, o Barcelona tem a boa novidade é o retorno do De Jong, que já treinou, teve um problema de gastroenterite, o próprio Christensen também, e o Ferran tá de volta, né? Já esteve no banco de reservas no jogo contra o Olympiacos. Mas essa do Rafinha, estava todo mundo esperando que ele pudesse jogar pelo menos um tempo, porque ele treinou 2 dias essa semana, mas a gente tem que avaliar ainda o que aconteceu. Pode ser alguma coisa muscular. Eu estou conversando com algumas pessoas, né, próximas ao Rafinha. Em breve a gente vai ter essa informação na TNT. Vai ser